é com muita alegria que nos reunimos mais uma manhã para começarmos a nossa Lex Divina. E hoje é dia 3 de julho, quarta-feira, começando a nossa semana, dia de São José, de consagrarmos a ele toda a providência, pedirmos a São José a sua proteção, darmos ação de graças por todos os benfeitores, padrinhos missionários, aqueles que nos ajudam na nossa obra, na nossa missão. Então você que está nos acompanhando, que é um padrinho missionário, se está carregado neste dia pela oração da nossa comunidade. E você que ainda não é padrinho, eu deixo o convite de ajudar a nossa obra, a nossa missão, para que cada vez mais a semente do verbo seja espalhada no coração do homem. Hoje também iniciamos na nossa Casa Mãe em Palmas, nosso Festival das Famílias. Então, tempos de grande graça, 5 dias para reunir toda a nossa família e celebrarmos juntos esse tempo onde cada dia nós teremos uma programação diferente. Teremos a Santa Missa, teremos os ofícios das laudes, vésperas, teremos palestra, pregações, fóruns temáticos, teremos uma programação específica para os pais, os avós, os jovens, os adolescentes e as crianças. E a cada noite nós teremos uma temática. Hoje, na quarta-feira, é um convite aberto a todos, é uma gratuidade. Às 20h30 nós teremos uma orquestra aqui do Tocantins e você é convidado, você que é dessa região, a participar conosco, a vir desfrutar desses clássicos da música brasileira que serão apresentados na abertura do nosso festival. Pois a cada noite nós teremos uma programação, comédia musical para as crianças, teremos show da comunidade de Sementes do Verbo, teremos o musical Cairóis. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, ainda dá tempo de participar do festival. Começa hoje, quarta-feira, e termina domingo, com a Santa Missa, com Dom Pedro, bispo, aqui da Arquidiocese de Palmas. Então você é convidado a se juntar a nós, a fazer a sua inscrição, a trazer a sua família. Você pode acampar durante esses 5 dias e viver esse tempo de graça. Hoje também a nossa igreja celebra São Tomé. Tomé ficou conhecido como o apóstolo incrédulo. No entanto, após constatar que Jesus tinha de fato ressuscitado dos mortos, proferiu seu grande ato de fé: meu Senhor e meu Deus, o qual está gravado no fundo do coração dos cristãos de todos os tempos. O diálogo entre ele e o ressuscitado nos ajude a nunca exigir provas para crer no amor fiel de Deus por nós. Então, neste dia, São Tomé nos ensina a crermos no Senhor sem precisarmos de prova, mas que o nosso coração seja de fato renovado na fé. Aumentemos a nossa fé neste dia e façamos como São Pedro essa oração: meu Senhor, meu Deus, eu creio em Ti, mas aumenta a nossa fé. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes moradas de Deus pelo Espírito. Então, a leitura de hoje, São Paulo vai nos exortar e vai nos lembrar que nós somos concidadãos da família de Deus do céu. Fazemos parte dessa família espiritual, o qual o Senhor deseja construir em nós um edifício espiritual, cujo fundamento é o próprio Cristo. Cristo é o fundamento, é a pedra angular da nossa vida. E nós devemos a cada dia construir esse edifício espiritual através da liturgia da igreja. Então, o método que nos ajuda é a Lex Divina, é essa leitura orante da palavra de Deus, através dos sacramentos, através da convivência também familiar. Então, peçamos ao Senhor a graça de fato de construirmos a cada dia, buscando no sacramento, buscando nessa intimidade com o Senhor, fazermos partes e lembrarmos que o Senhor ele deve ser o centro da nossa vida. Ele deve ser a nossa pedra angular, pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E ele termina dizendo: vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Então, quão belo essa imagem que São Paulo faz a cada um de nós
somos convidados a sermos essa morada de Deus, né? Deus deseja habitar todos os dias em nosso coração, em nossa alma. Ainda que nos sintamos indignos, devemos a cada dia suplicar a misericórdia de Deus e recomeçarmos em Deus e lembrarmos que a cada vez que nós o recebemos na Eucaristia, nós somos essa morada, esse sacrário vivo, onde o próprio Cristo deseja habitar. Então, eu quero nesse dia fazer esse convite a cada um de nós, voltarmos o nosso coração, a nossa alma e pedirmos ao Senhor que de fato Ele venha fazer morada, venha habitar no meio de nós. O salmo de hoje é o Salmo 116. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Então o salmo de hoje é bem pequenininho, bem curtinho, mas tem um grande impacto, né? Uma palavra de envio e missão. O salmista diz, ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Ou seja, ninguém deve ficar isento da palavra de Deus. E somos convidados a sairmos da nossa zona de conforto, a sairmos em missão. E quando você escuta esses salmos, você vai pensar, mas eu não sou um missionário para ir ao longe, para ir em outro país. Mas você pode ser um missionário dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho, na sua família, na faculdade, no meio em que você convive, nos seus amigos, ali no círculo no qual você tem a sua volta. Você é convidado a ser esse missionário e, sobretudo, anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. A palavra, ela tem o poder de nos curar, a palavra tem o poder de nos libertar, de nos santificar. E no mundo de hoje somos convidados a cada dia, irmãos, a essa santidade, essa radicalidade. E aí o salmista vai nos convidar a pregar a todos o Evangelho, sem exceção. Desde o mais pobre, aquele que talvez não tenha conhecimento nenhum da palavra de Deus, aquele que é pobre de espírito, mas também aqueles que são ricos, que são cheios e que precisam se esvaziar para entrar nessa grande humildade, de anunciarmos a palavra de Deus, aquele que está nas empresas, mas também aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão ao nosso lado. Então, a nossa missão hoje é anunciar a palavra de Deus. E o salmista continua, cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai-o. Então, quando nós anunciamos a palavra de Deus, a primeira coisa que deve brotar dos nossos lábios é o louvor, é a gratidão, é a ação de graça. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre Ele é fiel. Então, o Senhor é fiel com cada um de nós. E tomemos posse dessa palavra. Hoje o Senhor te diz, Deus é fiel, Ele é fiel. E o Senhor cumprirá a sua promessa. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechado as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurado os que creram sem terem visto. Então, o evangelho de hoje é um puxão de orelha, porque Tomé só creu, só acreditou no Senhor porque ele viu, ele tocou nas suas chagas. E o Senhor hoje que vai nos fazer um convite, devemos acreditar não porque simplesmente nós vemos, mas porque nós cremos. Mesmo se não vemos e não sentimos a presença do Senhor, nós devemos crer na sua presença fiel no meio de nós. Ele é o Cristo ressuscitado, que vem a cada um de nós e que nos ressuscita. E hoje o Senhor faz esse convite, a crermos fielmente no Senhor e a cada dia aumentarmos a nossa fé. Assim como Tomé era este homem incrédulo, nós também somos muitas vezes incrédulos da graça de Deus. Mas o convite hoje é uma conversão, é uma mudança, a crermos no Senhor e nos deixarmos ser salvos
sermos renovados por Ele. Então, que neste dia, nesta quarta-feira, dia dedicado a São José, peçamos também a São José e a São Tomé a sua intercessão, para que possamos cada vez mais sermos testemunhas da sua palavra, anunciarmos o Evangelho a toda criatura, sem medo e confiante. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe. Hoje é dia de fazer um convite especial. Vocês já sabem, devemos ter um tempo juntos em família, um combo muito interessante. E que convite seria esse? Festival de famílias na presença de Deus com a semente do Verbo. Um tempo muito interessante para todos os 15 e teens. Com espetáculo para jovens e muito mais. Shows para toda a família. Dos dias 3 a 7 de julho. Em Palmas, Tocantins. Para todas as famílias. Vamos!